quadrinho me atrai tanto, né? Bom, eu acho que uma primeira coisa, para nós que somos brasileiros, tem uma questão que é uma marca de memória afetiva, né? É muito difícil a gente não ter começado a folhear um livro que não seja um quadrinho que não passe pela Turma da Mônica. Primeiro, eu tenho uma pira e um interesse uma frase de uma teórica dos quadrinhos que eu acho muito bonita, que é construindo sentidos por fragmentos. Mas é muito bonito você perceber que o cara desenha um quadradinho parado, né? E aí ele te dá uma coisinha que nós chamamos de sarjeta. A sarjeta é o respiro entre um quadrinho e outro, né? Que é o espaço em branco e que ele tem uma função importantíssima, que é o teu cérebro construindo a ligação com ele. Por que o quadrinho vem para a sala de aula? Ele vem também porque ele seduz, né? Ele seduz no sentido de... Vou dar um exemplo agora do que a gente acabou de fazer, né? Que é o Piteco do Ingá. O Piteco do Ingá faz parte da Graphic MSP, da Turma da Mônica, que são releituras de grandes artistas dos quadrinhos, dos personagens clássicos da Turma da Mônica, né? O Laços é baseado numa dessas graphic novels, que são histórias fechadas, né? Para quem não... Por exemplo, isso aqui é uma graphic novel, né? Por exemplo, do Guy Delisle, que é o Crônicas de Jerusalém. Isso é uma graphic novel, é uma história fechada, que é diferente da mensalzinha, que a gente vai comprar na banca, etc. Então, por exemplo, ele faz uma brincadeira, e esse é puramente ficcional, é o Piteco, o povo de Lém, que sempre foi, o Chico, que é um grande quadrinista, de quadrinhos até mais adultos, né, do Lavagem, Três Buracos, ele cria uma versão do Piteco do Ingá. E aí uma das brincadeiras é exatamente essa, que a gente está falando de 10 mil anos antes, aqui, no nosso passado pré-histórico. Não resta muita alternativa, claro, resta a alternativa da arqueologia, da paleontologia, né? A biologia auxilia muito, a química muito, mas para o historiador criar uma narrativa de 10 mil anos fica muito mais difícil. Há muitas temporalidades e muitas camadas no quadrinho, então ele vai parar na sala de aula também para isso. Acho que no primeiro momento porque é atrativo, porque é sedutor. Num outro momento que eu acho que é uma qualidade de leitura muito interessante, você mostrar para o aluno que é possível construir sentidos, né, por fragmentos. De pensar uma leitura do quadrinho, que a gente também às vezes é muito viciado nela, que é levar em consideração só o texto, né? Então a gente passa uma página de quadrinho sem prestar atenção né, você está lendo e você está às vezes seco no texto, porque você está interessado na história, no enredo, né? E esquece que se você diminui o teu ritmo, você desacelera a tua leitura do quadrinho, né? E você começa a prestar atenção na qualidade das imagens, né? Por que determinado quadro está nessa posição? Por que o autor expande um quadro e diminui o outro numa página? Né? Isso é uma coisa maluca, o cara controla teu olhar. E aí acontecem coisas incríveis. Por exemplo, no primeiro ano agora, eu não tinha percebido. Um aluno nosso falou assim: Rui, você percebeu que quando o Piteco e a Tuga, quando o Piteco diz para a Tuga que não quer ficar com ela porque ele não planta sementes, né? E aí o duplo sentido, ele é um caçador-coletor e ele também não quer caçar, né? Então ele planta sementes. Você percebe que ele separou os dois no quadro, aí você fala, é isso que eu quero. Quando o aluno chega nessa qualidade de leitura, né, ele vai atingindo as camadas, ele vai pegar, e isso é muito próximo ao historiador, né? O historiador não lê o que está escrito. Então quando você começa a mostrar isso tudo, também é uma forma de falar para o aluno, olha, quanto mais repertório você constrói, mais você tira de determinada coisa. A mesma coisa com o filme. O Batman de 2008 tem um debate interessantíssimo entre o Coringa, né, o Batman que tem o Coringa do Heath Ledger e tal. O Bruce decide usar um instrumento das indústrias Wayne, que eles conseguem captar todos os telefones de todos os lugares de Gotham e formar uma imagem de Gotham, ou seja, ele tem controle absoluto de tudo e todos. Acabou a privacidade. Segurança ou liberdade? 2008 está aqui em 2000. O Patriota é um diálogo profundo com a discussão do Bush.
Então, quando você começa a conseguir fazer essas relações, né, é incrível. E aí você fala, cara, até na cultura pop você pode aproveitar isso. Então, também é uma forma de convencer o aluno a curtir a história e estudar a história. E a distopia, a ficção científica, tem uma coisa do caramba, né? Porque ela junta um monte de área. Ela junta a filosofia, ela junta a física, ela junta a biologia, ela junta a literatura, ela junta a história, né? É claro que eu vou defender aqui porque eu acho ela incrível, né? Então ela junta um monte de coisa e ela brinca com esse pensamento que não dá para entrar na caixinha. As grandes ficções científicas, quase todas estão trabalhando com a ideia, com o tempo, né? Com sociedades no futuro, com viagem no futuro, né? Ou deslocam o nosso presente para um determinado futuro, ou uma realidade atual paralela, né? A ficção científica tem esse elemento de introduzir o elemento da tecnologia que muda um pouco a nossa realidade. E dentro da ficção científica tem uma que foi muito privilegiada assim, na sua produção, em especial depois da Segunda Guerra Mundial, que é a distopia. A gente já está mais velhinho do que esses meninos. Então, assim, e a gente viu De Volta para o Futuro imaginando como seria o ano que o De Volta para o Futuro está. A gente já está à frente do De Volta para o Futuro. Então é muito legal pensar essas possibilidades de pensar o futuro, né? E ao mesmo tempo de ver que algumas sociedades, por exemplo, não tinham essa questão tão preemente, né? Porque o futuro é mais cíclico, por exemplo. Por que não tem ficção científica na Idade Média? Pode parecer uma discussão besta, mas não é. Ué, se tem vários mundos, tem Cristo em todos os mundos, planetas, aí deixa até a dica aqui, a Ursula K. Le Guin tem que ser conhecida, ela tem um chama Mão Esquerda da Escuridão. Cara, é um planeta que não tem gênero. E as pessoas, a determinado momento, se transformam num determinado gênero e depois assumem outro determinado gênero. Isso muda toda a organização política e social da Mão Esquerda. E sem ser panfletário, sabe? Sem ser óbvio. É sutil. É muito. E o cara que está indo para lá é um terráqueo. O piquenique na estrada. Os alienígenas vieram aqui, pararam aqui e foram embora. E não falaram com a gente. E deixaram detritos. Por isso que é um piquenique na estrada. Quando a gente come na estrada, a gente deixa farelo. Eles nos trataram como formigas. E aí o grande barato é entrar nessas zonas para tentar acessar a tecnologia desses indivíduos. E os irmãos Strugatsky trazem um debate incrível, que é uma crítica ao Estado soviético, é uma questão sobre a condição humana, sobre o desprezo de outra espécie. E aí você tem várias. Então, assim, por que distopia e por que ficção científica? Porque isso me provoca nesses lugares precisa de muito conhecimento para esse cara construir isso.